muitas das escolhas que nós fazemos em relação ao dinheiro na nossa vida adulta vem lá de trás, das conversas que nós tivemos com os nossos pais, ou da falta dela, do que nós ouvimos os nossos pais falando. Às vezes aquelas frases, fulano é escravo do dinheiro, o dinheiro só traz coisa ruim. Isso tudo lá na infância vai sendo guardadinho em algum lugar até o momento da vida adulta ele aflorar. Para um lado positivo ou um lado negativo. E aqui a gente vai falar exatamente como lidar com isso, com essas emoções, criar os nossos filhos de uma forma mais consciente em relação ao dinheiro. Porque afeto, comunicação, com certeza vão garantir o futuro de um adulto muito mais seguro. Sejam muito bem-vindos ao You Investor. Eu sou a Lúcia Dalla Bernardina e junto com a Ana Luísa Porto, hoje nós vamos conversar sobre educação financeira e psicologia financeira infantil. Quais são os traumas, comportamentos, qual o papel dos pais nesse processo? Para essa conversa, nós trouxemos uma referência na psicologia infantil. Ela é a mamãe do Theo e do Gael. Seja muito bem-vinda, Nanda Perim. Ei, pessoal, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer te receber. E assim, é um assunto que a gente gosta, né? Somos 3 mães aqui, eu falo que educar filho é uma tarefa um tanto quanto desafiadora, né? E coletiva, né? A gente não consegue fazer sozinho. Não consegue, exatamente. E aí, quando a gente fala sobre dinheiro, sobre as nossas posições e as nossas escolhas na vida adulta, vem muita coisa de lá da infância. Pessoas que se comportam de determinado jeito, inconscientemente, mas por coisa que eles viveram lá atrás. Então, Nanda, eu queria ouvir um pouco de você. Como que os pais podem pensar em uma forma de abordar e lidar com isso, porque o dinheiro não pode ser um tabu, é algo que precisa ser falado, até porque do nada a criança começa a crescer, trabalhar, aparece um monte de boleto para ela pagar, não sabe nem para onde vai, o que faz. Então é muito importante esse diálogo e deixar de ser tabu. Então, para você, nessa sua visão já de relacionamento parental, de filhos, de educação, como que você acredita que isso deva ser feito? Então, eu acredito que a primeira coisa, e eu falo isso quando eu estou falando de financeiro, mas eu falo isso quando eu estou falando de saúde emocional, eu falo isso quando eu estou falando de vida amorosa, de qualquer um desses temas, que é o adulto primeiro analisar como que a vida dele está nesse setor. Eu não consigo ensinar nada que eu não aprendi ainda. Perfeito. Então, não tem como eu ensinar os meus filhos a terem uma boa relação com o dinheiro se eu ainda antes não intencionalmente analisar qual é a relação que eu hoje tenho com o dinheiro e melhorar a relação que eu tenho. Então, quais são as crenças que eu tenho, quais são as falas que eu acabo repetindo no meu dia a dia, inconscientemente, né? Quais são os desafios que eu vivo. Eu já busquei recursos, já busquei estratégias para lidar com esses desafios, não busquei ainda. Então, eu acredito que precisa, antes de tudo, você olhar para qual é a consequência que a sua infância teve na forma como você lida com dinheiro, antes de você pensar como é que vai ser a consequência para a vida da sua criança. E outro ponto, né, Nanda? Como você age. Que o exemplo, então, né? Dentro de casa, a forma como que você trata o dinheiro, e eu estou falando tratar o dinheiro no apagar de luz. Apaga a luz, porque com esse dinheiro a gente faz outra coisa. Ou vamos economizar ali para gastar aqui. Né? A gente fala muito isso aqui, assim. Dê o exemplo. Claro, o ensinamento é muito importante, mas dê o exemplo. Entrou uma loja em promoção, ficou desesperada, compra um monte de coisa que não precisa, e a criança vai vendo aquele acúmulo de coisas dentro de casa. Então é isso, né? O dinheiro é fácil, espelho, né? O dinheiro é fácil, eu tenho, então eu gasto. Então eu acho que é muito isso, o valor do dinheiro. E aí eu queria trazer a próxima pergunta muito em cima disso. A gente sabe que tem mudado muito essa relação da educação dentro de casa e também nas escolas. Hoje as escolas estão muito mais preocupadas, eu diria, né? Prestando atenção também nesse tema, exatamente para formar pessoas muito mais bem-sucedidas lá na frente. Sim. Não é só mais o português, a matemática, a história, a geografia. Hoje você precisa realmente entender do dinheiro, fazer conta, entendendo o valor daquilo e como aquilo pode se multiplicar a seu favor. Uhum. Eu, na minha casa, eu tenho muito isso, que eu sempre pontuo alguma coisa de dinheiro para o Ike, né, que é o meu filho. Como é que você acha? Você acha que isso deve começar dentro de casa? Você acha que isso é o papel só das escolas? Qual que é a sua visão em relação a isso?
Eu acredito que todo o criar filhos, né, todo o educar crianças é um trabalho coletivo. Ele sempre vai ser em grupo, assim. É impossível você ser a única responsável, a escola ser a única responsável. É uma parceria, né? E eu acredito que a escola, ela também pode ser uma fonte exatamente disso que a gente começou falando, assim. Porque se a escola está trazendo um nível de consciência financeira para dentro de casa, trazendo debates para dentro de casa, os adultos até têm oportunidade de, caramba, isso que meu filho está aprendendo, eu vou usar na minha vida financeira. Então, eu acredito que cada vez mais as escolas vão começar, as que já não começaram, né, a entender que toda a matéria que é dada em sala de aula, ela precisa necessariamente ter relação com a vida prática. Sim. Sabe? Assim, tem que ter. Eu tô aprendendo história, Revolução Industrial, mas isso tem tudo a ver com hoje em dia. Uhum. Isso tem tudo a ver com a nossa realidade, né? Isso tem tudo a ver com as coisas, os erros que foram cometidos no passado que a gente não quer repetir. Então, assim, qual é a lógica de você aprender progressão aritmética, progressão geométrica, se você não está falando de juros, se você não está falando de investimentos, se você não está falando, né, do longo prazo, de se eu estou falando de uma progressão, o que isso significa daqui a tanto tempo? E o que a paciência e o ter a paciência, né, o desenvolver as estratégias de lidar com esperar as coisas acontecerem e tal, qual vai ser o fruto disso no longo prazo. Então, eu acredito que quanto mais contextualizado na nossa vida real, eu lembro da gente fazendo tarefa de matemática na minha época, que eram coisas nada a ver com a realidade. O carro tá não sei quantos quilômetros por hora, não sei quantos um cálculo que você nunca vai usar na sua vida, sabe? Assim, e agora vamos colocar o exemplo para juros, vamos colocar para dividir o boleto do cartão, vamos começar a mostrar como você consegue pagar, quantos apartamentos você paga, dependendo de qual for a taxa que você está pagando naquela, sabe assim, naquele financiamento, para haver, assim, um nível de raciocínio lógico e de senso crítico mesmo. Da pessoa sair da escola já com essas opiniões formadas. Você imagina a pessoa já sair da escola sabendo quais são as melhores estratégias. Lógico que naquele ano, naquela época, né, muda muito. Mas só de ter esse pensamento crítico. Eu não só sei a parte matemática, eu não só sei a parte... Mas eu sei a lógica por trás desse pensamento, né? E eu sei também a quantidade de estratégias emocionais, a quantidade é uma coisa interdisciplinar, assim. Eu preciso ter muita resiliência, muita paciência. Eu preciso me conhecer muito para dar conta de investir um pouquinho para depois ter um montão, né? Para eu abrir mão de fazer uma coisa que eu quero agora, para depois ter condições de fazer um negócio mais importante depois. E isso é num brinquedo que você vai com a criança comprar numa loja de brinquedo e ele fala, eu quero, e você fala, vamos esperar no Dia das Crianças, no seu aniversário, vamos juntar para a gente comprar. São esses exemplos, né, Nanda? Que também você vai dando e que ele vai aprendendo o valor daquilo. Lógica. É uma lógica. Você segura também aquela questão do imediatismo, né? Porque hoje a gente vê que você mais do que ninguém pode falar disso, aumentou muito o número de crianças ansiosas, né? Elas estão muito ansiosas, tudo é para ontem. Eles não têm muito esse momento de espera, essa resiliência, essa tranquilidade. Sim. Então, o consumo é muito em relação a isso. Você olha aquele consumo imediato. Por que as pessoas compram tanto na internet? É naquela primeira emoção, olhou e comprou. 2 segundos você já comprou, né? Exatamente. E isso aí é interessante da gente trazer para a consciência, porque crianças são seres naturalmente ansiosos, né? A criança precisa de uma previsibilidade maior, porque o cérebro da criança é um cérebro muito vulnerável. Então, se ele não consegue prever o que vai acontecer, ele entra em pânico. Faz parte, isso é parte da natureza da infância mesmo. Só que, vamos pensar em nós aqui, né? Que crescemos ali nos anos 80, 90, que temos... O que nós três faríamos num sábado quando a gente queria assistir televisão? A gente esperava passar desenho na TV. Uhum. E quando o desenho acabasse, a gente ia ter que caçar o que fazer, porque acabou, não tem mais. Agora vai passar, sei lá,
Uma coisa qualquer. Isso. Se eu acordo cedo demais, eu vou assistir TV rural. Vou ter que assistir sobre plantação de café, porque não tem desenho na TV. Então, ou eu crio gosto por plantação de café, por boi, por não sei o quê, ou eu vou ter que caçar outra coisa pra fazer. Vou ler um livro. Isso. Então, não era responsabilidade dos pais desenvolver essa paciência na gente. Não. Porque quem fazia isso pela gente era a Globo, era a televisão. E além disso, hoje em dia, que eles estão, né, com o telefone, a rede social, o amiguinho tá indo pra Disney, o amiguinho tá comprando o brinquedo tal, porque isso é postado o tempo inteiro, isso vai gerando mais ansiedade ainda. Isso. E aquela Mamãe, eu ainda não fui, eu quero ir, exatamente. achando que é imediato. Então eu quero, eu tenho, e aí? Cadê E o valor do além dinheiro disso, nessa, né? E eu vou além, eu acho que além dessa questão de eu quero ir, aquela sensação de que eu não sou capaz suficiente porque ele vai e eu não vou. Aquela vergonha de não poder ir, porque Comparação, a gente sabe, né, que eles se comparam o tempo inteiro. Esses dias minha filha comentou, mãe, fulana já visitou 9 países. Aí eu falei, minha filha, que legal. Eu só visitei um, né? Aí foi agora. Aí depois a gente foi em um outro. Falei, minha filha, mas com a sua idade, eu não tinha saído nem de Belo Horizonte ainda. Então, assim, a rede social, e não só para criança, né? Pra gente, porque na rede social todo mundo é bonito, rico, se ama, faz só viagens maravilhosas, não passa nenhum perrengue. E isso para criança é muito complicado, porque se o outro pode, eles não têm essa noção de que se ele pode... Por que eu não posso? Por que eu não posso? O que tá faltando? Será que minha mãe não deixa? Será que é um problema comigo? Não, e o que né? significa também? Porque, assim, vamos supor que a criança fale assim, ai, mamãe, os pais do meu amigo são casados há 20 anos e os meus pais são separados. Como se isso automaticamente significasse que esse casal tá há 20 anos feliz. E às vezes a coragem que o casal divorciado teve de se desfazer para manter um lar saudável. Para se manter um lar saudável. Então a gente também ajudar a desconstruir. Ela já conheceu 9 países, mas ela gostou dessas viagens? Deixa a criança falar, né? Mas ela... Não tenta justificar, deixa a criança falar. Não, e trazer essa reflexão. Pode ser que ela tenha conhecido 9 países e sido uma viagem maravilhosa com a família. Eu não estou dizendo que não tem como acontecer de você ir em 9 países e ser maravilhoso. Mas não é automático. Eu posso ter conhecido 10 países... E ter gostado de um. E nunca ter saído de casa. É verdade. Sabe, assim? Você sabe que eu vou contar uma passagem interessante, que eu fui com o Henrique para Disney agora. O ano passado a gente tinha ido para São Paulo. E no ano anterior eu fui pro Beto Carreiro com a minha irmã e com a filha dela e com o Ike. E a gente lá na Disney, um dia no quarto do hotel, ele falou, mamãe, qual foi a viagem que você mais gostou? Então, assim, ele já tá... Eu achei muito bacana, porque ele... Olha a importância que ele tá dando para cada uma dessas viagens. O mais gostou, eu acho que foi muito no sentido de... Uma foi muito bacana por conta disso, aí eu voltei para ele. Eu falei, qual que você mais gostou? Sabe? Aí deixar ele falar também, ele voltar com esse sentimento. Enfim, foi muito legal. Isso, e eu acho que é para trazer essa reflexão, assim, mas filha, o que significa ter visitado novos? Porque esse significado quem tá dando é você. Entende? Assim, ficou casado 20 anos. E o que isso significa? Para cada casal significa uma coisa diferente. Tem gente que ficou casado 20 anos muito feliz. E tem gente que ficou casado 20 anos, os últimos 5 sem se falar. Tipo, entende? Ou morando em quartos separados e não querendo postar no outro. Eu tô dizendo assim... Os números, eles não representam o que a gente acaba projetando naqueles números. E as redes sociais, elas acabam escondendo muito isso. Então, eu tô te mostrando um recorte de como foi aquela viagem, um recorte de como foi aquele dia. A gente não tá vendo o filme, né? Inclusive a parte financeira. Nossa, fulana tá a terceira viagem que fulana faz esse ano. Fulana pode estar absolutamente endividada. Fulana pode estar dividindo no cartão de 3 pessoas, entendeu? E devendo para as 3 devendo para as 3 e as 3 estão morrendo de raiva dela e ela tá lá viajando. Então, a gente também aproveitar para trazer essas reflexões, não de maneira alguma cair no erro que muita gente cai de dizer assim, viajou 9 meses, mas deve estar infeliz. Não é. Não. Pode você, porque aí você cai no oposto, que é dinheiro traz infelicidade, né? Então, assim, você pode viajar para 9 países e amar, porque você ama a sua família, porque vocês se dão muito bem, porque é tudo muito legal. Porque vocês podem.
Porque vocês podem. Financeiramente, Porque se né? organizaram financeiramente. Pode ter passado 9 anos juntando dinheiro para poder nos outros Exatamente. 9, né? 9 anos organizando financeiramente para depois conseguir construir um patrimônio que consegue viajar as outras 9. Então, assim, o tanto que a gente tem que aproveitar essas oportunidades para trazer esse tipo de reflexão. Um pensamento para mais ir crítico, um pensamento crítico do que aquilo não necessariamente significa. Para poder desconstruir um pouco, e eu falo muito isso para os adultos também, porque as redes sociais, elas são nada mais do que a projeção do que você tá colocando no que você tá vendo ali. É verdade. Entendeu? É o que você acha que tá rolando ali, não necessariamente E é o que outra tá coisa, rolando. Nanda, Perfeito, quando a gente exatamente. recebe uma pergunta de um filho nosso, é o nosso sentimento da nossa vivência na infância que vem à tona. Então, por exemplo, vou dar o exemplo da Laura de novo, que a Ana trouxe. Mamãe, a amiguinha já viajou 9 vezes para fora. A primeira coisa que a gente pensaria seria, meu Deus, eu não posso proporcionar isso para minha filha agora, de fazer 9 viagens internacionais. E às vezes não é disso que a Laura está falando. Então, isso que você trouxe, eu estou muito pensando aqui, é muito interessante. Minha filha, o que isso representaria para você? Viajar 9 Porque vezes senão você vai para pra fora do defensiva. país. E sabe Quais qual é o foram problema os de ir na lugares que ela defensiva? conheceu? É que na hora que você vai pra defensiva, você tá fazendo a sua projeção sobre o que você acha que ela quis dizer com Sim, isso. exato. E aí você se ofende porque você não pode proporcionar essas viagens. Sim. E você já vai pra... E eu tive menos do que isso. Então você Sim. fique feliz com o pouco que você tem. Entendeu? E é exatamente- E aí vai foi pra um exatamente isso que eu lugar... Pode ser de deslegitimar do sentido de próxima vez nem fala com a minha mãe. Vou continuar com aquela sensação de que, poxa, ela tem e eu não tenho. Não vou ter espaço para falar sobre isso e ainda sinto que eu magoei a minha mãe. Parece que eu fui uma ingrata. E às vezes a gente não ouve, é basicamente isso mesmo. Agora você falando, eu tô refletindo sobre isso, porque pode ter soado para ela dessa forma, como se, poxa, será que minha mãe ficou triste com o comentário? E isso não passava na minha cabeça. Eu acho que isso é na cabeça de E várias assim, mães, você várias não tinha pessoas. saído de BH, mas você não tinha tudo que ela tem. Sim. Então não adianta a gente trabalhar muito pra dar pros nossos filhos o que a gente não teve e depois jogar isso na cara deles. Tipo assim, entendeu? Então é muito na perspectiva de uma educação que você tem como objetivo estimular uma comunicação muito saudável, o foco sempre vai ser o que você está querendo dizer com essa informação que você está me dando, entendeu? Aonde que isso te dói? Porque às vezes parece para você que ela está falando de 9 viagens internacionais e para ela está sendo que vai viajar o pai e a mãe juntos. Entendi. Entende? Não tem nada a ver com aonde que é. A gente podia estar indo para Guarapari, mas eu não viajo com meus pais. Entende? Assim? Legal. Então a gente nunca sabe, mas é uma projeção nossa do que a gente Sobre o que acha a gente acha que ela tem tá pensando. valor para ela. E você, como você trabalha com financeira, sua cabeça foi Já direto vai lá para a no- parte financeira. Eu acho que a gente abriu o episódio Eu, falando que sou disso. psicóloga, provavelmente ia lá para que os pais não separaram, entendeu? aham. E é a nossa lente. E nenhuma de nós ouviu a criança, de verdade. Exatamente. entendeu? Acho que a gente Perfeito. abriu o episódio falando disso, de traumas e comportamentos, né? Que a gente vai a gente transferindo, espelha muitas vezes nos nossos filhos. O autoconhecimento é o... Claro que querendo acertar. Eu entendo de outra maneira isso. Eu acho que você quis valorizar. Laurinha, olha, você também já foi muito bacana. A mamãe pode te proporcionar, porque ela poderia ir 9 vezes. Mas isso precisaria a ser mamãe dito também desta maneira. É, Para que não exatamente. houvesse outras Exatamente. interpretações, mas Perfeito. maravilhosas, exatamente. Pode ser para, olha, vamos ver a quantidade de coisa que você tem também que outras pessoas não tiveram, como por exemplo eu, né? Mas olha como que a conversa fica mais truncada, Sim, mas porque a gente tá cada um dentro das suas Caixinha, suas dentro dores, da sua- assim, é verdade. E entendeu? do que a gente viveu, da história que a gente veio. O exercício da educação que eu defendo, e não é fácil, tá? Não tô dizendo que você devia naturalmente ter feito, não, e e é nem difícil, eu. é desafiador. desafiador, mas eu acho legal pra gente trazer essa É reflexão, uma que é provocação. assim, exatamente, o quanto que eu realmente estou ouvindo, o que as outras, não tô falando só de criança, o que as outras pessoas falam comigo, sabe? Assim, tipo, tanto que... Por isso que eu acredito que educar filho é quase que 100% autoconhecimento. Entende? É eu comigo. Tanto que eu brinquei que a gente estava agora lá
no evento, né? E aí lá no evento eu falei assim, se os pais estão querendo suprir as necessidades deles, colocando criança em futebol, sendo atleta profissional, projetando nos filhos, né? Colocando para falar 1000 línguas, para tocar não sei quantos instrumentos, a criança já tem que ser tal profissão. Isso, já tem que ser medalhista de matemática, de astronomia, de não sei o que com 10 anos. Quando você, o adulto, está projetando essas coisas na criança, ele que tinha que estar em terapia tratar isso nele. Sem dúvida. E não colocando a criança nesse lugar. Então, eu acho que é a mesma coisa, assim, que é a gente... Por que isso me dói? E aí eu ouvir a criança e depois pegar o que me dói e cuidar eu comigo, assim. E também lembrar que somos seres humanos. Então, você ainda pode... em qualquer momento desse, falar assim, Laura, sabe o que eu tava pensando hoje, conversando com umas amigas? Aquele dia que você falou pra mim que a sua amiga já tinha viajado pra 9 países e eu te respondi tal coisa. Você lembra desse dia? Eu lembro. Me fala o que é dessas... Você ainda tá em tempo, ela é um ser humano, é uma conversa, é um relacionamento, não foi uma oportunidade perdida, sabe? Sim. Ainda é um negócio que você chega e fala que resgata foi. Pra tentar entender. Isso, entendeu? E aí você já tá fazendo um exercício que antes você não tava. Que é agora eu vou exercitar, escutar ela da forma que eu não escutei da última vez. E aí no momento que você escuta e ela fala um negócio que você fica tipo, nossa, eu não imaginava que era isso, numa próxima vez você vai lembrar muito mais fácil, porque foi uma experiência que teve um impacto emocional. Isso, entendeu? Não, e posso te falar, eu só tomei consciência disso agora você falando. Porque até então, e a mãe, a gente tenta fazer o melhor sempre, né? Só que é isso, a gente faz o nosso melhor, mas de alguma forma enviesada, porque a gente vem das nossas experiências. Lógico. E aí não tem é só o que nós temos. Eu não tenho experiência de mais ninguém. E é só ter agora, minha, né? Queria te ouvir o contrário. Quando o filho fala, mamãe, a gente é rico? E aí? Depende, a pessoa é rica? Sim, de verdade. Porque a gente sempre traz a criança falando que o outro tem mais, né? Falando do dinheiro de uma forma positiva. O que você orientaria? Eu orientaria, mais uma vez, o adulto saber como que ele pensa sobre isso. Porque o que é ser rico? Por que eu tenho isso? Eu sou uma pessoa que recebeu muitas heranças? Eu sou uma pessoa que começou do nada e cresci, tipo assim, agora, né, tenho que sustentar parte da minha família? Qual é a história que eu tenho para eu dar essa resposta para essa criança? A gente tem sempre que partir dessa coisa do autoconhecimento, assim. Eu só vou conseguir explicar bem para minha criança aquela frase, né? Você só sabe explicar bem uma coisa que você já entendeu, né? Se você não tá sabendo explicar, você também não entendeu ainda. Você tem que dar 2 passos para trás, entender melhor para depois explicar. E às vezes entender o conceito dela do que é rico também. Isso. Exatamente. O que para você é rico? O que a criança tá perguntando? Às vezes para ele ser rico, é isso que eu tô trazendo. Às vezes para ele ser rico é ganhar tudo que quer. Sim. Tudo o que quer. Então, ele quer, ele tem. Ele quer, ele tem. A família tá fazendo um esforço absurdo para agradar aquela criança e ela, no final, ela fala, porque a gente é rico, porque tudo que eu quero, eu tenho. Sabe? Não tô falando de milhões, eu não tô falando de... Eu tô falando disso, do como a criança enxerga isso, sabe? Sim, sim. Porque eles percebem absolutamente tudo. Tudo. Pois Tanto a só que eles escassez percebem, quanto o excesso. Só que eles percebem com toda a limitação de maturidade e cognição deles. E aí que mora o perigo. Porque a criança vai criar narrativas na cabeça dela, sabe? Ela vai criar justificativas, ela vai entender as coisas. Quer ver? Vou dar um exemplo. Fala aí um exemplo de alguma coisa que você entendia que era super engraçado quando você era pequena. Tipo assim, alguma coisa que você entendeu errado. Eu vou dar um exemplo meu. Eu achava que pessoas que eram casadas eram parecidas. Eu tinha isso na minha cabeça. Mas tem muitos. Tipo, fisicamente parecidos. Sim. Eu achava que a cesariana... Sabe, porque eu via a cicatriz na minha família, as mulheres da minha família eram muito pequenininha. Então, eu criei na minha cabeça que a cesariana, o médico abria e empurrava o bebê com a mão, assim, pra sair pro lugar certo. Legal. Anos eu fiquei acreditando nisso, assim. Anos, assim, sei lá, dos 7 aos 12, né? Mas, assim... então, as crianças, elas acreditam... Vocês lembram de alguma coisa, assim, engraçada que vocês... lembrar, não tá me vindo, sei, sua memória é muito melhor do que a minha. Mas é porque eu trabalho com isso, eu tenho que... Você tem que forçar, acionar esses... Mas assim, as crianças entendem as coisas de uma forma... No parâmetro dela. Dentro disso. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o que você está precisando urgentemente é desconstruir o que a criança criou ali na cabeça dela sobre algum tema, entendeu? Que pode já ser arriscado dela acreditar daquela maneira. Então, por isso que é tão importante a gente ouvir. Mas eu só vou, depois de ouvir, saber o que falar, se para mim também tiver esclarecido o que eu penso sobre esse assunto, sabe? Porque, assim,
é uma oportunidade, por exemplo, de falar, não, filho, nós não somos, por exemplo, nós estamos, porque eu me organizei muito, eu trabalhei bastante, e não é um estado... Eu posso perder se eu não cuidar disso aqui, né? E aí isso tem que ser cuidado. Por isso que não dá pra gente comprar tudo que a gente quer a hora que a gente quer, porque demanda uma manutenção, né? E como que eu cheguei aqui? Eu não comecei aqui. Você não vai começar, não é porque você é meu filho que você vai começar, minha filha, que você vai começar onde eu estou. Você vai começar de outro lugar quando for o início da sua vida. Valorizar sempre o dinheiro, é valorizar a jornada que levou a jornada, valorizar que eu quero no sentido do valor. Né? Também você pode perder de uma hora. E o dinheiro é aprendizado, ele é conhecimento, sabe? A gente, às vezes, parece que a gente tá falando do dinheiro, aquela coisa física ali, que nem existe mais, né? Pix impresso, ninguém nem usa mais. Sim. Mas assim, quando a gente fala de dinheiro, a gente tá falando de um conceito. Uhum. Dinheiro é um conceito, e o que você faz com ele é conhecimento. Né? Existem filosofias diferentes, não é? Gente que vai investir vai ser mais conservador, que vai ser mais... Então, assim, tem que ficar muito claro para as crianças, o tanto para os adolescentes, né, para os jovens adultos, que muito mais do que qual é o dinheiro que você tem, é qual é a informação que você tem, conhecimento que você adquiriu, a inteligência que você desenvolveu sobre o que fazer com aquilo ali. Sim. Então, quando eu falo assim, somos ricos, parece que temos ou não temos, né? Ou somos ou não somos. Temos o dinheiro ou não temos o dinheiro. Mas não é isso. Todo o rico que a gente é ou não é, meu filho, tá aqui na minha cabeça. Sim. Entendeu? Tá na minha cabeça, tá na sua cabeça. E o dinheiro, ele é o meio com que a gente chega. Ele em si só não faz nada. Eu sempre falo, o dinheiro nada mais é do que o meio que te leva ao que você quer conquistar. Porque é o dinheiro que vai fazer com que você faça uma viagem, que você vai comprar uma casa. São experiências. Exatamente. Não é? São experiências. É o que você faz com ele. Isso. Então, eu não vou também deixar de viver experiências para ficar acumulando aquilo ali se eu não tenho um objetivo. Aí ele passa a não ter nenhum tipo de valor. Ele não tem nenhum valor. Eu tô deixando de usar ele pro propósito que ele tem, sabe? Então, isso é um negócio que a gente, eu acho que com muita frequência a gente perde de vista quando a gente vai falar de gastar menos do que você ganha e vai parecendo que é uma matemática muito simples. E não é. E não é, sabe? Não é só você ganhar mais do que você gasta, porque vai ter época que você vai gastar um pouco mais do que você ganha, se você tiver um objetivo com isso. Sim. Então, é muito mais, é um conhecimento. É um conhecimento. Dinheiro é conhecimento. Você tem que saber o que fazer ou o que não fazer, quando não fazer, sabe? E ter essa experiência na frente da criança não é o suficiente. Você tem que verbalizar. Perfeito. Porque assim, na nossa época, era de segunda a sexta, na escola, final de semana ia cada um para sua casa. Você só ia saber do amiguinho, da vida do amiguinho na segunda-feira. É verdade. Agora não. Agora você participa da vida do amiguinho final de semana, a viagem que ele faz, a viagem que ele não faz. Então, essas comparações, elas estão cada vez mais presentes, né? Mais presentes. Então, mamãe, o fulano tem aquilo, ou o fulano não tem aquilo e eu tenho isso. Então, é desse equilíbrio que eu tô falando. A gente sempre pensa na escassez, mas tem o outro lado também. Sim. Sabe? Da criança, que vê que tem bastante. Que vê que tem. Não, tem coisa, por exemplo, mais importante do que você ensinar aos seus filhos como falar disso com os amigos também. Porque qual é a grande questão? Existe uma forma de comunicação dentro da dinâmica familiar de cada um de nós. Então, por exemplo, você tá com um grupo de amigas, saindo vocês e os filhos, né? Todo mundo com os filhos. E aí, os filhos delas começam a falar de um tema que seus filhos não sabem nem que existe. Porque na sua dinâmica familiar... Não há. Então, por exemplo, um dia eu dei carona para uns amiguinhos dos meus filhos e eles estavam falando de Porsche, Lamborghini, Ferrari. Meus filhos nem sabem que carros são esses. Não é um assunto na vida deles. Então, eles jamais vão comparar qual é o carro que a gente tem, que outra pessoa tem, porque isso não é um tema na vida deles. Nunca foi falado disso na frente deles, sabe? Então, eu acredito que quando a gente começa a perceber, e tem coisa que pesa na vida deles que não pesa na vida de outras crianças, entendeu? Mas assim, pra não parecer que eu tô falando que meus filhos são perfeitos, que eles não são, né? Eu sou, ninguém é. Mas assim, quando a gente começa a perceber
os nossos filhos com uma comunicação voltada para algo nesse sentido, é muito importante a gente pegar esse tema. Uma coisa eu vou ajudar meu filho a ver que ele não é a pensar bem em dinheiro, mas depois eu preciso pegar essa oportunidade para dizer assim, por que meu filho está se comparando financeiramente com outros? Por que isso é um assunto na vida dele? Aonde na nossa vida, na nossa dinâmica familiar, nas conversas aqui de casa, em nenhum lugar, beleza, então não é aqui. Mas é importante a gente fazer essa análise, porque não é toda criança dessa idade que está se perguntando isso quando está vendo. Tem criança que está perguntando sobre o casamento, tem criança que está perguntando sobre o amiguinho. Igual os meus filhos, é sempre, por que fulano pode ver televisão e eu não posso? Por que fulano pode jogar o jogo tal e eu não posso? Porque na minha casa acaba sendo a temática maior, porque eu falo muito sobre isso no meu trabalho. Então, essa restrição com telas, com jogos e tal... É o dia a dia de vocês. É a comparação que eles vão fazer. Então, é tipo, eu tenho amigos que podem jogar tal coisa e eu não. Eles nunca passou pela cabeça dos meus filhos falar de dinheiro lá em casa. Não é um tema, mas porque eu não trabalho com isso. Eu acho que na vida de vocês faz mais sentido. Isso é muito presente ali. Isso. Então, talvez seja também uma oportunidade de fazer essas reflexões. E, às vezes, quando intencionalmente você está pensando sobre o tema, você vai começar a perceber que você fala muito mais do assunto do que você imaginava. Entendeu? Que você dá muito mais exemplos financeiros quando você podia estar falando de amizade, de família, e que você não percebeu porque o seu trabalho você fala disso o dia inteiro. Então é lógico que automaticamente, e aí você se perdoa porque faz total sentido e você vai para deixa eu exercitar, usar outros exemplos, falar outras coisas. Pegando entendeu? Esse gancho, Nanda, vários pais se perguntam em qual momento falar sobre dinheiro, porque a educação financeira é sim algo muito importante que tem que ser incutido ali no dia a dia. E não só o dinheiro em si, mas uma educação em relação a como você se comporta em relação ao dinheiro. E aí, como que fazer isso sem tornar algo pesado, sem tornar aquela pressão, aquela coisa de se comparar o tempo inteiro? E em qual momento fazer isso? Porque é uma pergunta muito complicada, né? Sim. Olha, a verdade é que você já fala disso a todo momento. Talvez até a idade, né, Ana? Que idade que eles começam a perceber mais isso, sabe? Sim. Então, você já fala disso o tempo inteiro. Então, assim, falar disso, você já fala. Na hora que você pede para acender a luz, para apagar a luz, na hora que você leva no shopping e diz que hoje não vai dar por causa disso. Então, de verdade, desde que a criança é bem pequenininha, a gente já está falando disso o tempo inteiro. No momento que ela tem lá 2 aninhos, 3, e te pede um brinquedo, você fala, hoje nós não temos dinheiro para isso, você já está falando de dinheiro com ela. Exatamente. Só que a forma, né, Nanda, que você fala, botando o dinheiro como algo negativo. Porque eu só acho arriscado a gente vir com o discurso a partir dos 5 anos, você começa a falar sobre esse tema. E parece que antes disso, você não tem que se preocupar com isso, você já está preparando mal ou bem esse terreno, entende? Então, de verdade, você já está falando disso. Você não precisa daquele momento formal, né? Não você precisa. Vai fazendo isso no... até que começa a realidade de vocês, da criança, começa a demandar mais. Então, é uma questão de demanda. Então, por exemplo, agora os meus filhos estão numa idade que eles adoram ir num lugar lá que tem lá no shopping, que tem aqueles jogos que ganha ticketzinho. Sim. Eles querem sair com... Antes disso, exatamente. Antes disso, eu não era essa coisa de falar no dia. Agora que a gente tem o jogo que custa R$5 para você jogar por 1 minuto, para você ganhar 30 tickets que vale um chiclete de 10 centavos, é uma oportunidade fantástica de eu olhar e falar, vamos pensar aqui. Aí, quando eu tive essa conversa com eles, porque assim, isso também está dentro da filosofia da educação que eu defendo. Aqui, galera, a gente gastou R$30 em 4 brinquedos que durou 20 minutos e agora vocês têm uma cacetada de tickets, vocês vão trocar por um chiclete. E é assim mesmo. E aí, que é um brinquedo, assim, você compra na Shopee 30 daquele. E o meu filho olhou e falou assim, sim, mamãe, e foi muito divertido. Ponto. Entendeu? Sim. E é sobre isso. Então, ele me ensinou mais sobre dinheiro nessa conversa do que eu pra ele. É porque não era pelo não prêmio. É pelo era valor pela do prêmio. Esse momento não é pelo valor. Nesse momento, não Nesse momento, não. E aí, mas ele também não deixou de avaliar tudo junto comigo. Só que, olha como que é interessante. A minha cabeça, ela tava só no dinheiro. A minha cabeça não tava no que foi pra ele
sábado mudar de roupinha, ficar todo empolgado porque ia naquele lugar, entra no carro escolhendo qual brinquedo que ele vai, qual brinquedo que ele não vai, escolhe, um vai com o irmão, o outro não vai com o irmão. Depois que ele falou isso pra mim, que eu comecei a falar, cara, a gente tá, na verdade, desde quinta-feira falando de vir É um pra cá. momento, né, Nanda? É um momento, não tem a ver só Não com... tem. E depois que ele pega um negócio de 20 centavos com 300 tickets, Sei. toda vez que ele olha pra aquilo, não tem nada a ver com brinquedo. Não tem. Com dinheiro, né? Não tem nada a ver. Tem a ver com ele olhar aquilo e falar que... Foi um momento legal. Foi um dia muito divertido. Tanto que ele anda com aquilo, ele não tá brincando, ele não tá... Ele só tá com aquilo na mão. E às vezes ele vai ligar, bota assim no quarto dele e deixa lá. Porque não tem nada a ver com o valor, quantos centavos aquilo vale. Entende? Mas sim com toda a experiência que aquele brinquedo representa pra ele. Que legal. E o dinheiro, ele é pra isso. Exatamente. Ele é só pra isso. Exatamente. Ele não vale pra mais nada. Entendeu? Então, na minha opinião, naquela minha conversa, ele teria deixado de ter tudo isso porque o dinheiro não paga. Então, esse dinheiro serve pra quê? Então, eu fui querendo educar financeiramente, levei uma porrada, assim. E fiquei me perguntando a quantidade de brinquedinho desse que eu deixei de ter equivalente na minha vida na de sua mulher vida. adulta mesmo. Porque a equivalência financeira não valia e deixei de ter uma experiência e deixei de ter memórias. Aqui, o exemplo, quando a gente foi na Disney juntos, eu não comprei nenhuma foto das fotos, porque não vale a pena financeiramente. Vou pagar $30 uma foto tinha que custar muito menos. Eu não tenho. Eu não tenho lá o brinquedinho pra botar no quarto. Você entende? Sim, lógico. E depois disso eu me separei. Nunca mais a família vai viajar aos 4. Ô, Nanda, mas olha Que é $30? Mas também tem um Nada. ponto. Eu acho que o dinheiro, com certeza, é feito para isso também. Agora, você só pensar nele como diversão... Não quis dizer diversão, eu quis dizer experiências. Quando você tem um Sim, carro, sim. é a experiência de não estar pegando transporte público, entende? Assim, quando você investe num apartamento, né? Quando você tem... Eu tô dizendo experiência no sentido de também não ser só o dinheiro, mas eu entendo que... Porque às vezes você chega lá atrás na velhice, olha para trás e fala, pô, eu só me diverti. E agora? Né? Então, assim, são as caixinhas. É a caixinha do momento imediato. nem tanto do dinheiro imediato, né? Exatamente. É de ter esse o equilíbrio. é. Perfeito. Bom, a gente já falou um pouco da tal da vergonha social, né? Que é as redes sociais, que a gente vê lá as crianças tendo isso, tendo aquilo, e acaba sendo solicitado demais, até mais do que era, eu acho, na nossa época. Como é que você enxerga isso, ô Nanda? O que você acha? Qual que é a conversa que você pode ter com seu filho em relação a isso? Você acabou de trazer que na sua casa não tem muita tela, e eu acho que na maioria das casas está cada vez menos, assim. Tem um momento para aquilo. Só que foi aquilo que eu falei. Seu amiguinho não é mais de segunda a sexta. Final de semana você está acompanhando a vida dele. E muitas vezes, no final de semana passado, você foi ao shopping, você foi ao cinema, você comprou o brinquedo. Nesse você vai ficar em casa, porque dinheiro também tem que estar na balança. E como é que você lida nesse final de semana que o amiguinho está no shopping e o seu filho está em casa? Eu acho que é um exercício maravilhoso. Eu acho que é uma experiência muito fantástica da criança ter. Eu tenho muita dó das crianças que tem tudo da hora que pede. Também. Sempre, o dia sempre lotado. Porque a criança perde a oportunidade de valorizar, né, de experimentar. E que tem coisas que têm outro valor. A gente não tá indo no shopping, mas a gente tá deitado no sofá juntos, vendo uma televisão. Nós estamos jogando um jogo. Nós estamos aqui tendo conversas super legais. Não estamos no shopping, não estamos gastando. E é de graça estar aqui batendo papo juntos, abraçados. Aliás, assim, a gente entendeu? mora numa cidade que proporciona todo o lazer Toda, pra assim, gente. Desculpa pra quem tá assistindo isso em outros lugares, mas Vitória, pelo amor de Deus, Vitória é um você paraíso. vai dar uma volta aqui, Gente, você já é atravessa a terceira serotonina, ponte ou de dopamina. bicicleta, depois você dá um mergulho no mar, depois você, sabe? Eu brinco que a gente mora onde as pessoas tiram férias. Exatamente. Então, a gente se divertir aqui, até de forma econômica. Poxa, a gente mora a um quarteirão da praia. Pegar uma bicicleta, andar ali e mostrar que isso tem um valor, né? Tipo, Sim, é um momento. Isso aqui é o investimento. O investimento, ele é o dinheirinho que eu botei lá atrás pra gente poder morar a uma quadra da praia. Gente, olha valioso quantos anos. é o tempo, é a gente doar o nosso tempo para as pessoas. Isso é o mais valioso, né? Sim. E a outra coisa que eu acho importante de falar é que quando a criança tá nesse movimento do amiguinho tá saindo e eu não tô, é muito importante nessas horas a gente ensinar para a criança estratégias, sabe? De como lidar. Por quê?
Duas coisas que eu acho importante a gente falar. Primeiro, na educação padrão nossa, as pessoas acham que a criança vai aprender, é uma coisa cultural nossa, ela vai aprender espontaneamente. Então você fica frustrando sua criança que ela vai aprender a lidar com a frustração. Só que não é assim, a criança vai aprender com instrução. Então como que eu vou aprender a lidar com frustração? Como que eu vou aprender a lidar com tédio? Como que eu vou aprender a lidar com empolgação? Ouvindo alguém me dizendo como que ela lida. Assistindo alguém lidando muito bem com isso. Você pode ficar 30 anos sendo frustrado todos os dias e não aprender a lidar com frustração. E você pode ser frustrado uma vez só e ouvir uma pessoa que sabe te ensinar e você aprender a lidar com frustração pro resto da vida, porque você foi bem instruído. Então, eu acho que a gente tem que sair desse lugar de achar que a criança vai aprender a lidar com comparações, vai aprender a lidar com o tédio, o ócio. Na marra, né? Sem você dizer uma palavra. E lá tá você não sabendo lidar com o seu ócio, não sabendo lidar com o fato que as suas amigas estão em Paris e você não, querendo que ele saiba espontaneamente lidar com isso. E a segunda coisa, a partir disso, é que nós crescemos, né? Quando nós éramos crianças, o telefone era grudado na parede lá da cozinha, lá da sala. Sim. A gente tinha televisão de tubo, né? Era uma em casa. Um na casa inteira. E a fita, quando você podia alugar, porque era muito caro, tinha que rebobinar antes de devolver e ficar mais meses sem assistir. Qual é o negócio? E se atrasasse, pagava multa. Pagava multa, Parece levava que foi uma na bronca. outra vida, gente, que eu Outra vivi vida. isso. É loucura. Então, se você imaginar a nossa realidade, que ensinava paciência, né? Que ensinava o tempo das coisas e tal, naturalmente não era responsabilidade dos pais. Se você imagina a diferença da infância que a gente teve para a infância que nossos filhos estão tendo, eu quero que você imagine a diferença da infância dos nossos filhos para os nossos netos. O que vai ser a vida que os nossos filhos vão viver quando eles estiverem na nossa idade? Então, se eles vão viver em um universo mergulhado em rede social, porque ainda vai aparecer muitas, né? Mergulhado em outros dispositivos que hoje a gente nem imagina que vão existir, né? Que é no seu óculos, que é no, sei lá... Sim. Você está esperando alguma coisa, está passando propaganda na sua frente, né? Você está no carro, no trânsito, no carro, daqui a pouco tem propaganda no trânsito. Quando você está no sinal, no semáforo, vai ter propaganda. Então, assim, agora é o momento... É igual os Jetsons, lembra que a gente achava que nunca existia? Mas então, agora é o momento de ensinar para os nossos filhos estratégias para lidar com o não se comparar, com administrar tempo de tela, com amar a vida offline. Valorizar o que tem. Agora é o momento. Porque quando meu filho começa a se comparar com alguém no celular, eu vou e dou uma bronca nele, não ensino nada, ele daqui a 30 anos vai se comparar na rede social nova que a gente nem imagina que existe, no dispositivo que a gente imagina. Vai se comparar e depois ainda vai se dar uma bronca. Porque Entendeu? foi isso que ele aprendeu. Isso. Mas ele não aprendeu a... Pera lá. Que legal. Eu tô fazendo uma comparação aqui que é injusta. A minha vida não é ruim do jeito que tá aparecendo na minha cabeça agora. Deixa eu dar uma desligada nisso aqui. Deixa eu dar uma respirada. Deixa eu fazer uma coisa que eu sei que me faz bem. Deixa eu dar fazer uma lista de gratidão aqui na minha cabeça das coisas que eu sei que foi a minha semana passada, minha semana retrasada não tá sendo Não, essa. e eu vou muito além. Às vezes ele tá vendo uma coisa que ele não tem, mas às vezes ele nem queria também. Isso. E ele se sente frustrado com uma coisa que ele nem queria. É ter o senso crítico. É desenvolver o senso autoconhecimento, crítico. O autoconhecimento, o senso crítico. E pra gente conseguir ensinar isso, a gente tem que primeiro fazer com a gente. Quantas vezes é você que tá na rede social comparando com a sua amiga? É você que tá pensando, poxa, todo mundo tá saindo, menos eu. É você que... Entendeu? Então, é você começar a desenvolver, ter consciência e desenvolver essas estratégias para quando ela te perguntar... Quando ele te perguntar, é óbvio pra você. Ah, filho, sabe o que eu faço nessas horas? Eu sei que incomoda. Aí eu faço assim. Aí ele, eu vou tentar isso da próxima vez. Perfeito. Porque eu já exercitei, eu já fiz, eu já sei que dá certo. Aí ele vem, mamãe, não deu certo comigo, você tem alguma outra ideia? Vamos pensar junto. Então, mamãe, deu muito certo. Né, Nanda? Mas tem que vir da sua experiência. Sim. Não adianta, senão a gente cai no padrão que era das gerações anteriores da nossa, que é de eu querer te ensinar na maior soberba uma coisa que eu nunca fiz. Exatamente. Aí, quando você chegava na adolescência, você ficava revoltado com seus pais, você descobria que eles não tinham feito nada. Não sabia nada daquilo. Você falou um ponto muito interessante de ensinar os filhos, né? E tem uma linha muito tênue de você ensinar e você obrigar que ele entenda o que você está pensando. E eu queria entender como que você ensina isso de uma forma sutil,
o limite do financeiro, de que realmente a gente não pode ter tudo, tem um momento para cada coisa, sem parecer que é aquele senso de escassez ou que você não está valorizando o que ele está sentindo. Dá uma dica pra gente. Eu acho que a melhor forma é você, na hora de você ir falar sobre esse tema, você sempre fazer esse mesmo questionamento. Entendeu? Isso é um negócio que mudou a minha vida na minha relação com os meus filhos, que é entender assim, enquanto eles estiverem novos demais para uma conversa muito elaborada, eles estão novos demais para o tanto que eu estou querendo ensinar. Então, eu vou só soltar pílulas ali mais fáceis de digerir, que é o conceito simples. Dinheiro acaba. É um conceito simples. Uma criança de 5, 6 anos vai conseguir entender. Criança de 8 e 9. Filho, o dinheiro acaba, mas ele também é feito para aproveitar. Então, a gente tem que saber... Equilibrar. E não é fácil. Para lembrar, aí já ensinando essa parte humana para os filhos da gente, que é assim, eu conheço adultos que não sabem até hoje, então não fique se sentindo mal, filho, se para você tá ainda confuso. Você tem 8 aninhos, tá tudo bem. Eu vou te explicando, sabe? Você não precisa aprender agora com 8 anos, você ainda vai passar por muita coisa. Então eu vou te dar uma informaçãozinha que eu quero que faça sentido para você agora, sabe? Dentro do que você tá vivendo. Então, mamãe, porque fulano tem um mega blaster carro e a gente não tem. Poxa, então senta aqui, vamos conversar sobre o que significa ter um carro desse. Né? Por quê? Aí você vai descobrir que não tem nada a ver com o carro, tem a ver com ele estar se sentindo muito sozinho em casa. Ele está se sentindo muito sozinho na escola e talvez se ele tivesse um carro melhor, os amigos iam brincar mais com ele. E aí não tem nada a ver com o carro, tem a ver com como ele está se sentindo com os amigos. Então, ao invés de pensar em carro, vamos chamar 3 amigos para dormir aqui em casa esse final de semana, fazer uma festa de pijama, que não tem nada a ver com o dinheiro que a gente tem a ver com as experiências que a gente vai proporcionar. Porque isso é um ponto muito importante. Desde que todo mundo passou por isso. Existem os populares da escola que tem tudo, que tem o carro importado, que tem os melhores brinquedos. Mesmo. Não, entenda. O que eu tô dizendo é... Não, eu tô dizendo assim, mas dentro desse raciocínio que a gente acabou de pensar, sim, tem o Lamborghini, mas às vezes não tem. Não tem a presença. A mãe nunca foi buscar na escola, está sempre, né, com um motorista. E às vezes tem o Lamborghini, e tem a família, e tem tudo. Tudo tem ótimo. tudo, então maravilhoso. Eu só tô querendo dizer, assim, que às vezes a gente vai para esse discurso e essa criança que tem muitos amigos, que é popular e que tem nanã, você sentar para ter uma conversa com ela, você vai descobrir que nada disso é suficiente, porque o que ela queria de verdade, ela não tem. E aí estão as outras crianças todas querendo a Lamborghini que ela tem, para ter a atenção que ela tem, e às vezes o que essas crianças têm dentro de casa, essa criança nunca teve. E a Lamborghini representa um negócio que ninguém tem. Que é tudo. Sim. Ninguém tem tudo. Entende? E aí a Lamborghini está representando um negócio que ninguém tem. E aí tá todo mundo sonhando com a Lamborghini. E até o dia que você compra a Lamborghini... E aí você vê que não era e você descobre que não era a Lamborghini. Tem uma frase do Jim Carrey que ele fala assim... Jim Carrey ficou deprimido muitos anos. Passou por toda uma metafase ali na vida dele. E é uma loucura você pensar o Jim Carrey. Comediante maravilhoso, Quantos pensador. milionários que têm depressão? Quantos? E aí ele falou assim, eu queria que todo mundo ficasse muito famoso e muito rico para descobrir que essa não é a resposta. Essa é a frase dele. Eu já ouvi isso. Eu queria que todo mundo ficasse muito famoso e muito rico para saber que esse não é o caminho. A gente veio no mundo para ser amado. O dinheiro é uma forma, né, que a sociedade encontrou de atrair amor. Se você tem uma casa linda, você consegue chamar as pessoas para você fazer um churrasco. Então, foi a forma que você usou, que as pessoas que têm muito dinheiro e que muitas vezes não têm uma família muito próxima, usam para atrair pessoas. Então, assim, eu acho que a explicação de tudo é você quer ser amado o tempo inteiro. Pela sua família, aceito, ser inserido. pelos seus amigos, pelas pessoas que você se relaciona. Nada mais machuca um ser humano do que não se sentir amado. Mas sabe qual é o problema? O problema é você crescer em uma cultura, em uma sociedade que te indiretamente ensina que o dinheiro é uma forma de ser amado e você aprende que o que você tem para dar para o mundo é ter dinheiro. Eu não diria amado, Nanda. Eu acho que eu trocaria a palavra por respeitado. Respeitado. Só que, pois é, mas quantas pessoas, vocês duas que trabalham com isso, quantas pessoas vocês conhecem que ter dinheiro é tudo que essa pessoa tem? A foto do WhatsApp dela é o carro dela. Entende? Não, nem porque isso é tudo o que ela tem para oferecer para o mundo, porque ela ficou tantos anos buscando isso para ser amada,
que ela acha que é a única coisa que ela tem para dar. E quantos filhos que não falam, eu não quero nada do meu pai e da minha mãe? Quantos? Quando é muito dinheiro que você vai falar de sucessão, eu não quero nada, aquilo... Porque às vezes trouxe O que eu a queria lembrança não daquilo é veio. ruim. O que eu queria não veio. Porque trouxe Você tanto peso. pode a vida pegar tudo de inteira. volta, eu só quero um abraço. E assim, eu consigo construir. O dinheiro, eu consigo construir. Eu consigo ter tido uma infância sem e ter uma vida adulta com. Amor, apego, senso de valor, de valer a pena, autoestima, é muito mais difícil. Isso você não compra com dinheiro. Você não consegue construir nem com todo o dinheiro do mundo se você não tiver os conhecimentos certos. Assim, é muito mais difícil, sabe? É por isso que eu acho que a gente repete muito isso aqui, que não é sobre a quantidade. Você aprender a lidar com dinheiro não tem a ver com muito dinheiro. Você começar a investir, você ensinar os seus filhos a investir, a fazer o dinheiro trabalhar para você, não tem a ver com a quantidade. Tem a ver com você se educar para aquilo, tem a ver com quanto você ganha, com quanto você gasta. E eu acho assim que o principal em relação à educação financeira que a gente pode ensinar para os nossos filhos é isso que você trouxe durante todo o episódio, que é valorizar o dinheiro, a forma como você usa o dinheiro, seja, agora eu vou gastar um pouco mais, que eu vou me divertir com os meus filhos. É a caixinha da emoção, é a caixinha do imediato, mas também eu vou ter aquela caixinha do longo prazo, onde esse dinheiro vai trabalhar para mim de outra maneira. E aí, Nanda, eu queria trazer, fechar, né, fazer a última pergunta para você. Ah, não, a última não. Vamos fazer mais Não, umas 10. depois tem que marcar com ela, Ana, lá no consultório dela. Os pais, eles carregam, nós, né, somos pais, a gente carrega muitos traumas em relação a muitas coisas na nossa vida. E sempre, né, não vamos dizer sempre, mas assim, na grande maioria das vezes, eu me pego, muitas vezes, na hora que eu vou falar uma coisa com meu filho, eu falo, não, isso é um pensamento meu. Eu preciso de ensinar de outra maneira, para que ele não repita o comportamento. Que eu acho que o que a gente mais vê é isso. Os pais que despejam, talvez, em cima dos filhos, projetam em cima dos filhos algo que eles gostariam de ser e que eles não são, né? Por conta de alguma vivência que eles tiveram na infância. Como que lida com isso? Como que ensina para os filhos de uma maneira diferente do que você aprendeu? A gente, mais uma vez, autoconhecimento. É você saber quais são as interpretações que você traz da sua vida, da sua biografia, que você está levando para a sua criança, que são disfuncionais. E eu acredito que a gente tem um desafio maior, porque a infância que a gente teve é muito diferente da infância que nossos filhos estão tendo. Então, assim, se a gente quisesse fazer um balé, tinha 2 escolas de balé em Vitória. É verdade. Entende? Hoje, a criança resolve fazer um instrumento, resolve fazer Na própria escola. 30. Sim. Então, se você não tomar cuidado, daqui a pouco a sua criança, ela tá fazendo tudo o que você nunca fez e ela continua não tendo o que você queria ter tido. Que é o amor, que é o tempo junto, que é, sabe, assim? E eu tenho essa preocupação, porque eu tenho visto essa cultura da criança super produtiva, da criança atleta de alta performance, né? Da criança com centenas de línguas, centenas de instrumentos, que joga, né? Participa de competições de absolutamente tudo. Ganhou essa criança as medalhas de Olimpíada Canguru. Isso. E o que essa criança está aprendendo que ela tem de valor para entregar para o mundo? Só ser produtiva? O que faz... Se você olha para essa criança, tem um autor chamado Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta. E ele ensina no livro dele, Criar Filhos Compassivamente, e que ele faz a seguinte pergunta para nós, assim. Se você perguntar para sua filha, para o seu filho hoje, por que eu te amo? Qual vai ser a resposta dele? E aí ele fez essa pergunta, ele tinha 3 filhos, na época que ele escreveu esse livro, ele fez a pergunta pro menorzinho, que devia ter, sei lá, uns 4 anos. E aí ele falou, filho, por que eu te amo? Aí ele falou assim, porque eu finalmente não faço xixi na fralda. E ele vai descrevendo como que bateu
bateu Nossa, nele, vou fazer essa pergunta hoje. essa ser a resposta. Se eu chorar, eu bato lá na sua porta, Bate, que ela é minha bate vizinha, lá na tá? minha porta. E eu te ligo mais tarde. Eu vou fazer... Vão fazer um grupo terapêutico. As 3 perguntam e as 3 entram no Zoom Mas com vinho. Você falou isso agora. Sabe o que me veio na mente? Meu Deus. Essa criança de alta performance, ela tá agradando a quem, hein? Ela tá sendo alta performance pra... Ela tá agradando a quem? Por que ela nunca pode errar? Porque ela vai desagradar alguém E ela que não é vai ela. ser suficiente, tá? Que não é ela, gente, porque ninguém é bom em tudo. Não. Amor, e se você chega Ninguém é com bom em tudo. 15 anos já tendo ganhado um monte de medalha, o que você Você vai conquista conquistar o nos quê, outros gente? 15, nos outros 40? Tipo assim, eu tô criticando, não, vai ter criança que vai ser muito feliz Lógico, tendo ganhado sem muita dúvida, medalha. claro. Eu só tô dizendo assim, também não é o que estão pintando que é. Você entende? Assim, é como se fosse uma garantia de alguma coisa. sucesso. Eu sei que tem muita criança que está vivendo isso e está feliz, tá? Não tô dizendo que é necessariamente a base de infelicidade que a criança ganha medalha. Mas aí é da Meu filho ganha criança. medalha... Mas aí faz diferença. Faz diferença na Mas vida aí dele. é da criança. A criança tá feliz. A gente tá Isso. falando aqui quando ela recebe um excesso de estímulo, que ela tem que ser boa em Exatamente. tudo. É isso. E ela não... É disso Exatamente. que a gente tá falando. E a gente também está questionando aqui para que a criança faz isso. Qual é a função que isso, como é a Lamborghini, né? Qual é a função, qual é o valor e o que é que essa criança está aprendendo sobre o que ela tem para dar para o mundo, né? Por que eu te amo, meu filho? Por que eu te amo? O que você faz, o que você é que faz você ser um ser amável? Porque se é alguma coisa que você tem que se esforçar para conseguir fazer, Tá errado. tá errado. Entende? Não entre adultos. Sim. Sabe? Assim, se eu tô num casamento, o meu amor ele não pode ser incondicional. Essa Não, pergunta é de forma espetacular. alguma. Mas para crianças, eu tenho que te amar simplesmente. Não tem nada. Tem uma frase que me chocou muito, que eu ouvi, que eu li uma vez em algum livro, eu nunca mais lembrei que livro que era esse, que eu leio tanto livro que os negócios começam a se misturar. Assim. É que é assim, não tem nada que você possa fazer nesse mundo que vai me fazer te amar menos. E não tem nada que você possa fazer nesse mundo que vai me fazer te amar mais. Eu não vou te amar mais porque você ganhou uma medalha. Eu te amo mesmo tanto, porque eu já te amo. Num limite que não tem como Então, nem se aumentar. você não ganhar a medalha, eu não vou te amar menos. E se você ganhar, eu não vou te amar mais. Então, não ganhe uma medalha pra eu te amar mais. Vai ser outro sentimento. Eu vou ficar muito feliz, eu vou ficar orgulhosa. Orgulhosa. Mas amor você vai ter de mim. Só de que qualquer assim, pra que você quer que eu fique orgulhosa de você? Vamos pensar sobre isso? Porque eu não quero que você ganhe uma medalha pra eu ficar orgulhosa de você. Você tá se sentindo Eu orgulhoso? quero que você com ganhe uma isso? medalha pra você sentir orgulho de você, porque você venceu os seus limites. Se isso não é importante pra você, você tá ganhando por mim, pelo meu orgulho, meu amor vai fazer outra coisa. Você já tem o meu orgulho, eu já tenho um orgulho enorme de ser sua mãe, de ter você, sabe, uma conversa com você à noite antes de dormir, eu já sinto orgulho enorme de você. Você não precisa ganhar medalha nenhuma, não. Nossa, é tão maravilhoso. Entende? Agora, se você quer ganhar medalhas, se você ama ganhar medalhas, se você sente orgulho de você ganhar medalhas, ganhe todas essas medalhas, que eu tô aqui para te apoiar. Mas nunca ganhe uma medalha por mim. E nem pelo outro. Por ninguém mais. Entende? Mas como nós somos a relação primária, e aí eu fico pensando assim, o tanto que o dinheiro, ele ocupa esse mesmo lugar. Quantas pessoas vocês conhecem, gente, que ficaram milionários, que compraram casas, carros, não sei o quê, foram mostrar, olha, pai, olha, eu comprei. E o pai falou assim, grandes coisas, você não curou o câncer. E não teve valor para a pessoa mesmo assim. Ela ganhou milhões. Pelo pai ou pela família. Mas era para agradar o pai. Você pode ficar milionário, você pode comprar o carro, a casa, o que for. Se for para fazer alguém te amar mais ou te amar menos, você tá indo pelo motivo errado. A felicidade não tá ali. E outra coisa, depois você projeta essa emoção em outras pessoas, em relacionamentos futuros. Você vai ter sempre que estar agradando alguém. As pra você pessoas, se sentir isso, amado. e as pessoas têm que te achar incrível. As pessoas têm que te achar incrível pelo Porque carro você que não você se comprou acha. e pela casa que você comprou. E aí, daqui a pouco, você senta para ter uma conversa e aquilo é tudo que você construiu na sua vida. Aquilo é tudo que você é. Você só tem isso para oferecer. Você não consegue oferecer mais nada, entendeu? E aí, o que acontece, gente? A vida... E se você perde tudo isso porque o mundo é assim, é muito louco o todo dinheiro? O seu valor? Porque se você não perde seu valor, você reconstrói isso tudo assim, ó. Se quem construiu aquilo ali Se é construiu sólido, De né? mérito. Se é sólido. Por si, por mérito. né?
Você perde e ganha. Quantos empresários quebraram e fizeram de novo que era o Agora, propósito se deles, é né? pra provar... Ai, não pode bater na mesa. Se é pra provar o seu amor, se é pra fazer alguém te amar mais, e você perde, a sua vida perde o valor. Fantástico. Entendeu? E aí, olha só como que você fica extremamente vulnerável, a sua saúde emocional fica vulnerável a dinheiro. Que é um negócio que você ganha e perde. Faz parte da matemática, né? Da filosofia do dinheiro você ganhar e perder. Você ganha e compra alguma coisa e o dinheiro passa para outra mão. Não tem como, sabe? Assim, e às vezes alguém vai precisar. Entende? Então não dá para ser tudo que você tem para oferecer. Da mesma forma que não dá para ser tudo que uma criança acha que alguém tem na vida. Então, se eu vi o meu amigo fazendo a viagem, se eu vi o meu amigo que o pai comprou o carro, isso é o que o meu amigo tem para oferecer. Eu falei, mas, meu amor, qual foi a última conversa que você teve com esse amigo que você gostou? Né? Porque eu não quero que o meu filho seja a criança que o que ele tem, que ele é convidado para ir na casa dos amigos por causa do videogame que ele leva. Entendeu? Por causa do jogo que ele tem, por causa da roupa que ele veste. Eu quero que ele seja convidado pela pessoa incrível que ele é divertido, que ele é conversa, boa companhia. Porque eles se identificam, né? Porque eles se divertem com as mesmas coisas. Porque há uma coisa no ser humano que ele é que faz valer a pena para aquelas outras pessoas. Independente dele ter com dinheiro ou não. Gente, é tão independente de qual fase da vida que a gente está. É tão maravilhoso a gente ouvir isso, porque a gente trabalha no outro lado da mesa. A gente trabalha com dinheiro, e tem um lado humano por trás que às vezes é tão difícil de você fazer essa interpretação de ele quer esse dinheiro. Tem gente que se sente culpada de gastar. Pessoas que têm... Tem um cliente que eu conheço, ele tem muito, mas muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas muito. Aí ele já está numa fase de vida mais velho, enfim, ele virou, nossa, eu queria tanto comprar um Rolex. Eu falei, por que você não comprou? Não tem coragem. Eu falei, meu amor, eu compro uma caixa para você, me dá seu cartão. Porque você pode comprar 10 caixas de Rolex se é isso que você quer. Porque se você trabalhou... Fala mesmo, ela fica do meu lado, ela vê. Falei, porque se você trabalhou sua vida inteira, dedicou seu tempo, deixou de ter tempo com a sua família para chegar agora nessa idade e você não se achar, não achar que pode se dar um relógio, você viveu errado. E outra, você não vai durar muito não, tá? Porque daqui a pouco você vai ficar tudo pra quem ficou, tá? Aí ele fica rindo. E é muito sobre isso, porque às vezes a mas pessoa aí a gente percebe vai algo. pra essa mesma análise, assim. Por que ele sente culpa? Muito louco isso. Talvez ele não às vezes tenha não tido pensa na nisso. infância dele. Não, Então, às vezes pode ser exatamente o que ela acabou de falar. Ele deixou de estar com a família dele tanto, ele deixou de suprir as pessoas que ele ama tanto, que agora esse Rolex Nem tem tanto valor mais. não tem nem coragem de comprar agora. Porque eu tive que abrir mão de tanta coisa pra hoje poder ter ele. Será que... Eu acho que eu tô com medo de botar ele no meu pulso e perceber que ele não é nada do que eu imaginava. Nossa, que loucura, gente. Todo mundo tinha que fazer psicologia, eu acho. Ou então se entender, né? Se conhecer. Eu acho autoconhecimento. que como é que a gente quer ser qualquer coisa se a gente não entende os nossos sentimentos. E eu vou terminar o episódio com essa frase. Queria antes agradecer aos nossos patrocinadores, a você, maravilhosa, Nanda. Obrigada. Foi uma aula. A gente ficaria aqui mais horas conversando, porque a gente puxa um assunto. Ficaremos. Próximos episódios. Vai voltar. Não fique com inveja, porque eu estou com a Nanda desde hoje de manhã. Já fizemos eventos, já fizemos o painel. Almoçamos, falamos muita besteira no almoço. Porque assim, a gente traz um assunto e você traz a psicologia em torno desse assunto. Muitas vezes a gente só enxerga um ponto, né? E eu acho que o nosso emocional é muito maior do que isso. Então, te agradecer muito de coração. Agradeço muito o convite. Agradecer aos nossos patrocinadores, ao Mendonça Machado Advogados, aos Laboratórios Tomasi, a loja Friends, que ambienta o nosso estúdio, a Claides, que inclusive deixou uma lembrança pra você. Adoro. Se eu soubesse, eu estava comendo desde que eu cheguei. Da sobremesa do almoço. Nanda, eu quero te agradecer. Foi um prazer imenso receber você aqui. A gente já se conhecia antes. Nossa, gente, vocês não têm noção como que eu amo isso. Nossa, sabe qual foi a única vez que eu comi? Essa vez que eu vim aqui gravar podcast. Mentira. Ganhei, Sério? comi. Para! Feliz da vida que ganhei outro. Pronto, tá tudo certo. Bom.
Nanda, a gente já se conhecia, mas é sempre um prazer estar com você. Ouvir você falar, principalmente a gente que é mãe, a gente consegue ver sobre outra ótica. Obrigada, inclusive, pelo que você falou sobre uma atitude que eu tive com minha filha, que é algo importante pra gente repensar, porque às vezes o dia a dia vai te levando por um caminho, a sua profissão te leva para um caminho, e que às vezes racionalmente você deveria ter parado, respirado e pensar de outra forma, porque a minha vida é diferente da dela. E obrigada, muito grata pela sua generosidade de compartilhar com a gente esse tempo, que eu sei que seu tempo é corrido. A casa é sua, volte sempre. Da próxima Voltarei. a gente pode marcar um vinho. Isso, eu topo, mas perigoso esse episódio. Perigoso. Topo, mas uau. Pessoal, sigam a gente nas redes sociais, @BRM Podcasts. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.